Aula, nós vamos falar sobre processo de tratamento de água. Bom, basicamente, o processo de tratamento de água ele pode ser simplificado por essa figura. Nós temos ali a água bruta vindo do manancial, por exemplo, né, que é aqui representada. Após ela chegar na estação de tratamento, a ETA de tratamento de água, ela recebe alguns processos. No primeiro tanque, ou às vezes em tanques separados, é processo de coagulação e floculação, tá? Esse processo de coagulação, ele é com adição de sulfato de alumínio. Quem é o sulfato de alumínio? Vamos colocar aqui para a gente entender quem é o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, ele é o Al2SO4,3. Esse é o sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio, ele vai reagir ali no meio da água, né? E formar flocos. O que são esses flocos? Esses flocos, eles são aglomerados que vão formar junto com a sujeira. E esses flocos, que são de hidróxido de alumínio, eles vão precipitar no meio, tá? E ali a gente vai ter uma certa acidificação no meio. Nessa etapa aqui, a gente pode ter muitas vezes um processo de correção do pH, ou às vezes ele é feito mais para o final, tá? Que a gente vai discutir ele como se fosse feito no final, mas ele pode ser feito no início também. Esse hidróxido de alumínio formado aqui, que é uma base, né? Ele forma flocos gelatinosos com as impurezas da água. O próximo passo que nós temos, né, é a coagulação. Aliás, aí a gente vai ter a formação de flocos, né, e aí vai passar para o tanque de decantação. Esse tanque de decantação, essas partículas que estão aqui embaixo, ó, elas vão ficar aqui embaixo porque elas são mais densas. E aí, aqui a gente trabalha com densidade, né? Aqui a gente tem uma reação química, tá, acontecendo, e é um processo de transformação química na coagulação e na floculação. Aqui a gente tem um processo de separação de mistura, né, uma decantação que é baseada na densidade. E aquela sujeira, aquele composto gelatinoso, ele precipita porque ele é mais denso. Aqui a gente tem um repouso, tá? Repouso. Para que essa substância de hidróxido de alumínio com as impurezas ali, elas decantem. No processo de coagulação e floculação, a gente tem a movimentação de uma pá ali para misturar e para fazer a reação em si. Aí depois disso, nós temos a filtração. A filtração ela é feita com areia, pedra e carvão, tá? Ela tem o objetivo de retirar as partículas, deixar a água mais límpida, digamos assim, tá? Eu esqueci de falar, mas aqui no início pode ser que tenha uma questão de retirada de partículas mais de sólidos, né? Por exemplo, folhas, pedaço de pau, que é o que a gente chama de, às vezes, gradeamento, tá? Voltando aqui, ó, a gente vai ter a filtração, ela vai para o próximo tanque, e esse próximo tanque a gente tem a cloração. A cloração, o processo de filtração, só voltando aqui, ele também é um processo de separação física, tá? Separação de misturas. E aqui a gente tem transformações químicas acontecendo. No processo 2 ali, que a gente vai chamar de cloração, a gente utiliza a presença de cloro, né? Muitas vezes gás cloro, né? Ou maioria das vezes nem é utilizado gás cloro, não. É utilizado hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, tá? Para a gente ter ali no meio. Então aqui a gente pode usar NaOCl. E aí, qual é a função da cloração? A cloração, ela vai ter a função de retirar ali os micro-organismos. É uma etapa onde os agentes patogênicos ali, né, os micro-organismos, eles vão ser retirados, eliminados. Aí,
o que acontece? Nós temos a fluoretação, que a gente vai chamar aqui de 3. A fluoretação, ela acontece com a adição de flúor. E por que essa adição de flúor é importante? Para diminuir a incidência de cárie na população. Então, a água de abastecimento, ela já vem com a adição de íons fluoreto, tá? E esses íons fluoretos, eles têm o objetivo de diminuir a cárie. Esse sal aqui é o fluoreto de sódio. Nós podemos ter aqui também a correção do pH, né? Vamos adicionar aqui, ó, correção do pH. Do pH da substância, da água, né? Essa correção, que a gente vai chamar aqui de ponto 4, ela é feita através da adição ou da cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, né? Isso na maioria das vezes, porque a gente tem processos ali que acidificam o meio, na maioria das vezes, né? Aí a gente vai ter ali no meio aquoso a liberação de íons cálcio e de íons hidróxido. Quando a gente tem uma grande quantidade de íons cálcio em solução, a gente tem o que a gente chama de água dura, tá? Essa água dura, são águas que têm altos teores de cálcio e magnésio. Mas o que é importante nessa correção do pH aqui é esse hidróxido aqui que é liberado. Esse hidróxido ele reage com o H+ do meio, né? E corrige, aumenta o pH, deixando o pH mais próximo a neutro, tá? Então, nós temos aqui um processo de transformação química, certo? E além do hidróxido de cálcio, pode ser utilizado também o óxido de cálcio, que é um óxido básico. Vamos ver uma questão aqui. Atualmente, que é o do PISM-1 de 2025, atualmente o Brasil tem sofrido com longos períodos de seca no Nordeste do Brasil e grandes enchentes na região Sul. Assim, a água potável em nosso dia a dia tem se tornado cada vez mais importante para a população. Durante o processo de tratamento de água, na produção da água potável, aqui a gente está falando claramente de um processo de tratamento de água. Letra A. A etapa de desinfecção gera um precipitado que mata os micro-organismos. Ali a gente tem aquele processo onde a gente adiciona cloro, tá? E nós não temos a formação de um precipitado, tá? Ele mata os micro-organismos sim, mas não através da precipitação. Aqui, ó, seria esse processo aqui, e aí nós podemos ver que nós temos aqui 2 íons, então eles estão em solução, e aqui a gente vai ter um ácido também que vai ter em solução, a mesma coisa se nós adicionarmos o hipoclorito de sódio, água sanitária, por exemplo, porque nós vamos ter ali uma dissociação iônica, então a gente vai ter íons em solução não precipitados. Letra B. Galhos, folhas e terras e outras impurezas são separadas na etapa de desinfecção. Na etapa de desinfecção, é a etapa, como eu disse anteriormente, de adição de cloro. Não tem nada a ver. O flúor é adicionado com a finalidade de eliminar micro-organismos e bactérias. Não, quem é adicionado aqui é o cloro ou o cloreto, através da adição do hipoclorito de sódio. Letra D, ocorre várias etapas, entre elas floculação, decantação e destilação. Não, a gente não faz uma destilação no processo de tratamento de água. A gente faz decantação sim, floculação sim, mas destilação não. Letra E, o sulfato de alumínio é utilizado para formar flocos com partículas impurezas. Exatamente isso. Ó, ele é formado, ele reage aqui com a água, com a sujeira da água e com as partículas e forma um sólido gelatinoso com essas substâncias formado de hidróxido de alumínio. Então, a resposta correta aqui seria a letra E. Vamos a mais uma questão que diz o seguinte: a água que chega às residências nos grandes centros urbanos passa por um tratamento e em uma estação. Assim, chega às torneiras de forma iníspida, incolor e inodor.
No entanto, ao fervê-la ao nível do mar, observa-se que a temperatura atingiu um valor superior a 100 graus Celsius. Com base na situação apresentada, responda: por que a temperatura de ebulição da água chega nas torneiras e ultrapassa 100 graus Celsius? Bom, nós vimos o processo de tratamento de água e a gente viu que a gente adiciona diversas substâncias, sulfato de alumínio, hidróxido de cálcio, hipoclorito de sódio, cloro, enfim, fluoreto de sódio. Então, a gente tem várias etapas ali que torna a água uma mistura. As misturas, elas têm uma temperatura de ebulição maior do que a substância pura, que seria, no caso, a água destilada. Então, o que a gente poderia, como sugestão de resposta? A água que chega na torneira passa por um processo de tratamento de água, logo trata-se de uma mistura, sendo assim, sua temperatura de ebulição será mais alta, certo? Vamos à letra B e à letra C, né? Em uma região onde há falta de água potável, é comum o uso de água proveniente de açudes, né? Uma água barrenta. Que procedimentos a população deve adotar para tornar a água potável? A população pode filtrar essa água, tá? Para torná-la mais apropriada. Ela pode ferver essa água e adicionar em quantidades proporcionais, adicionar o hipoclorito de sódio ali sem problema algum, tá? Para matar os micro-organismos. Lógico que você não vai colocar 1 litro de hipoclorito para 1 litro de água. Você vai usar a proporcionalidade, como eu mesmo citei aqui. Letra C. Alguns íons contaminantes podem estar presentes na água que consumimos. Entre esses íons, o íon bário, cádmio e magnésio. Qual é a fórmula do íon bário? Bom, a primeira coisa que nós temos que identificar é quem que é bário. Bário é o elemento Ba. O bário, ele é um metal alcalino terroso que está aqui, ó, tá? Se ele é um metal alcalino terroso, a gente tem que ir lá olhar na tabela periódica, ele está no grupo 2. Isso quer dizer que ele tem um NOx mais 2. Então, o íon bário seria o Ba mais 2, certo? Eu espero que você tenha assistido até aqui. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Peço que curta o vídeo para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante, tá? Deixa as dúvidas, sugestões nos comentários e eu agradeço por assistir até aqui. Nessa aula, nós vamos falar de estados físicos da matéria. Basicamente,